Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Unicresce no Ar. É a edição 1263, ano 27. Quem diria? Mas estamos no ano 27, é ano editorial, portanto nós só temos 25 anos e meses, mas já é o ano editorial 27, 27º, e o tema de hoje, o Messias anunciado na lei. O nosso Deus, na sua bondade, na sua compaixão, Ele sempre fazendo com que o homem descubra que não está só. Deus quer que você tenha esta percepção, Deus quer que você realmente entenda, você não está só. Mas se você mora só, mesmo assim não está só. Se você viaja só, não está só. Nós não estamos sós. E sendo adorador do Deus vivo, este é que não fica só, porque o Senhor Jesus diz, aquele que guarda os meus mandamentos, nós viremos e faremos nele morada, faremos morada. E morando no seu coração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você jamais estará só. Nunca, jamais estaremos só. E o nosso Deus, com a sua misericórdia, com a sua mão estendida, ele anunciou o Messias ainda na lei, por ocasião da outorga da lei. No período de Moisés. E o nosso texto é Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 18. Um texto bem pequeno, com uma grandiosa mensagem para o nosso aprendizado, para nos fortalecer, para nos ensinar a respeito desta grandeza que é o Senhor manifestando e instruindo o seu povo a respeito de tudo que nós temos necessidade. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, Deus sabe e Deus se antecipou em relação às nossas necessidades. O que você precisa, o que eu preciso, nosso Deus com amor fez esta manifestação de bondade, nos dando a graça para entender que Ele não nos deixará só, nunca, nunca. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 18. Podíamos fazer uma leitura mais extensa, mas esta é suficiente. Olha que coisa maravilhosa, que solenidade de mensagem. Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, que maravilha a leitura neste texto. A promessa do Senhor Deus, o Messias prometido na lei, o Messias anunciado na lei. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, te louvamos pela palavra, te suplicamos pelos ouvintes. Abençoa, Senhor, cada um, fala conosco, fala com cada servo teu, nos dando entendimento, Senhor, deste teu amor paternal, desta tua grandeza, Senhor, de revelação em relação ao futuro do teu povo e à inclusão dos gentios. Amado e querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o povo de Israel, um povo que teve a sua origem de uma forma misteriosa, milagrosa,
e também o povo que teve a oportunidade de ter a revelação do seu Senhor. O povo foi avisado com antecedência que haveria uma manifestação, a revelação do Senhor lá no Monte Horebe, haveria a revelação do Senhor, e houve uma preparação para que houvesse esta revelação, porque foram proibidos de se aproximar, tinha lá um lugar, um espaço, digamos, uma área de exclusão. Naquele espaço ninguém deve chegar. E o texto solene nos diz que até um animal, se chegasse ali, até um animal poderia morrer. Então, foi isolado a parte do Monte Horebe para que não entrasse ninguém. E ali começou a haver trovões, um barulho muito forte, e não tinha ninguém fazendo esse barulho. Esse som, era som de trombetas, som de buzinas, e isto era feito lá da forma de Deus, com seu exército celestial. Não houve visões, propriamente dito, de glória, de grandeza. Era só de algo assustador. No nascimento do Messias, houve glória. No nascimento do Messias, houve uma manifestação, os anjos falaram com os pastores que estavam trabalhando na noite, naquele dia, na noite que Jesus nasceu, e apareceu um coral celeste cantando. Mas nesta anunciação em Horebe, quando Deus anunciou através de Moisés, o profeta, aqui no capítulo 18 de Deuteronômio, ou na segunda revelação da lei, o que fica claro é que houve uma manifestação assustadora. É tanto que Israel, quando a nação, quando aquele povo sem pátria, aquela nação sem terra, aquela nação que estava se deslocando no deserto, havia saído do Egito, se dirigia para a terra prometida, lá a terra dos cananeus, que até então não era chamada Palestina também, era a terra dos cananeus, Canaã, e enquanto eles se dirigiram para ali, eles erraram, pecaram, ofenderam a Deus, mas mesmo assim houve muitas manifestações da glória de Deus. E esta manifestação foi tão profunda que eles ficaram morrendo de medo, porque os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. A nossa iniquidade faz a gente se assustar, a gente temer. Quando a pessoa está em comunhão com Deus, está em paz com Deus, ela tem mais prazer, ela tem mais segurança de estar na igreja, de se prostrar, de dobrar os joelhos. Ela tem mais segurança em falar com Deus, ela tem mais prazer na lei do Senhor, propriamente dito. Mas quando a pessoa está em delitos espirituais, quando a pessoa está em falhas graves, elas têm muito medo, elas se assustam, as pessoas ficam temerosas. E a nação já tinha feito muitos males, já tinham duvidado da presença de Deus, tinham insultado o Moisés, houve muitos problemas, muitos processos problemáticos, e o resultado é que quando eles viram a manifestação da glória de Deus, no lugar deles ficarem alegres, eles ficaram assustados, temerosos, apavorados, e fizeram um pedido dos piores pedidos que alguém poderia fazer. Não queremos mais ouvir a voz de Deus. Nós não queremos mais ouvir isso. Moisés, olha, pelo amor de Deus, que não aconteça mais isso. Agora, a gente garante, garantia falsa, a gente garante tudo que o Senhor falar contigo, a gente obedece, mas isso aí a gente não quer mais se submeter a esse sufoco aí, não. Isso é muito triste, isso é muito, muito perigoso para nós. Olha, tudo contaminado, praguejando, dizendo, blasfemando, murmurando. Eles tiveram todos os males que nós humanos temos. Apesar de ser um povo especial, o povo de Deus, mas errou à vontade. Então, meus amados irmãos, o Senhor falou com Moisés e
que Moisés entendeu o lado do povo e também entendeu o porquê do seu medo, o porquê do seu pavor. E Deus falou com Moisés. E Moisés estava falando para o povo. Neste capítulo, que é uma mensagem maravilhosa, Moisés, ele começa a falar, exortar aquele povo. Vocês têm que se dedicar, vocês têm que servir a Deus, vocês vão entrar na terra que o Senhor deu, que o Senhor prometeu, e o Senhor vai cumprir a sua promessa. E quando vocês entrarem ali, vocês não podem se corromper, vocês não podem aprender as abominações daquelas nações. E as abominações daquelas nações eram terríveis, hoje é tudo oficial aqui no Brasil. Prostituição masculina, prostituição feminina, ainda não oficializaram a pedofilia, mas vão oficializar de alguma forma. Ainda não oficializaram a macumba, mas vão oficializar, porque macumbeira aqui já é sacerdotisa. Então, com que o macumbeiro trabalha? Com bode preto, com galinha preta, com vidas, matando, oferecendo, bebendo sangue e tal. Isso faz parte do culto baixo, do baixo espiritismo, linguagem do espiritismo, que divide o espiritismo em espiritismo de classe e espiritismo sem classe. Então, no baixo espiritismo, eles fazem assim. E lá em Canaã, tinha todo tipo de feitiçaria, todo tipo, que hoje tem os nomes bonitos, lá eram práticas correntes. Matar crianças, matar animais, oferecia. Tinha deuses que aceitavam bode, não é boa. Mas tinha deuses e deusas que só aceitavam uma donzela. Tinha determinados deuses que só aceitavam a virgem. Tinha determinados deuses, lá na cultura maligna deles, que só aceitava uma criança de peito. Uma criança que ainda não falava, que ainda não podia, que não tivesse ainda ofendido os deuses. Então, era um culto diabólico. E Moisés diz, vocês vão entrar na terra que o Senhor prometeu, mas quando vocês entrarem lá, vocês não podem aprender as abominações daquelas nações. Entre vós não pode se achar, não pode ter quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, não pode ter adivinhador, não pode ter prognosticador, não pode ter agoureiro, não pode ter feiticeiro, não pode ter encantamento, não pode ter mágico, e nem espírita, não pode ter quem consulte os mortos, não pode ter. São abominações. E por estas abominações é que Deus está lançando aquelas nações fora e dando a terra a vocês. Você tem que ser perfeito. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Isto é uma exigência muito grande, muito séria, mas não é que as pessoas se tornassem impecáveis, elas não podiam estar duvidando de Deus. Elas não podiam estar com o pé no caminho e o pé no mato. Elas não podiam estar servindo a Deus e a Satanás. Uma vela para Deus, uma vela para o demônio. E Moisés foi muito enfático, diz, porque estas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores, ouvem os adivinhadores, porém para ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Não permitiu tal coisa. Eles são gentios, são imundos, eles têm compromisso com Satanás, pode fazer, mas vocês não podem, porque vocês são propriedade de Deus. Aí entra esta grande promessa da leitura que eu fiz, Deuteronômio 18 e 15. O Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti, de entre teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Vocês estão me escutando? Do jeito que vocês me escutam, vão escutar ele. Vocês devem escutar ele. Precisam escutar a ele. Conforme a tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor. Nem mais verei este grande fogo.
era a revelação assustadora do Deus verdadeiro no Monte Horebe. E eles pensaram que ia morrer. Não ouvirei mais a voz do Senhor e nem verei mais este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Falaram bem. Não vou me manifestar mais assim. Não vai haver, eles não vão ouvir mais a minha voz. Não vão ver mais a manifestação do fogo, uma montanha energizada, uma montanha que estava totalmente cheia de energia. Eles não vão ver isso de novo. Mas eu suscitarei um profeta. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos. Como tu. Interessante é que Moisés, no versículo 15, Moisés diz, o Senhor levantará um profeta como eu, um profeta de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Aí Deus confirma as palavras de Moisés no versículo 18. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender do Senhor. O Senhor Jesus, ele diz isto. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele diz, as palavras eu ouvi de meu Pai, eu estou falando o que eu ouvi de meu Pai. O Senhor Jesus, alguns desprezam o Senhor Jesus malignamente, porque o Senhor Jesus disse isto, eu ouvi de meu Pai, a palavra que eu ouvi de meu Pai é a que eu anuncio, a palavra que eu ouvi de meu Pai é a que eu vos anuncio. Então, meus queridos, era o cumprimento da palavra prometida lá no começo, lá em Moisés, lá em Horebe, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus anunciando. O Evangelho de João, ele estava falando isto, deixando claro. Ele deixou claro que estava trazendo a palavra que tinha recebido do Pai. É maravilhoso, meus amados irmãos, aprender no Evangelho de Jesus Cristo a grandeza da revelação, o Senhor falando ao seu povo, o Senhor trazendo para o seu povo, trazendo a palavra, e não era inovação, era promessa. Era promessa, era cumprimento, era a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Era a sua missão. Ele estava falando o que tinha aprendido. Ele estava entregando a palavra. Tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. Era o Filho de Deus manifestando a palavra. No versículo 22, João 14, 22, o Judas Iscariote disse, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Meus queridos, é a palavra do nosso Senhor. E o Messias foi prometido lá no princípio, na lei. O Messias prometido, ele traria a palavra.
As palavras que eu falo, eu aprendi de meu pai. As palavras que falo não são minhas. As palavras que eu falo não são minhas. O Pai me deu estas palavras. A palavra do Senhor, cumprindo-se literalmente a palavra que eu falo, eu aprendi do meu Pai. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que o Messias foi prometido e foi cumprido. Foi a mensagem do Senhor, o cumprimento da palavra que o Senhor empenhou. O nosso Deus, meus amados irmãos, ele faz isto por amor. Ele faz isto pelo seu povo. Quando nós aprendemos que o nosso Deus anunciou com antecedência e ainda há rejeição. E ainda houve rejeição. Neste mesmo evangelho, no capítulo 14, versículo 24, o Senhor Jesus diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é a palavra que ouviste, não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14 e 24. Então, é harmonia. João 14, 24, com Deuteronômio 15, 18. Ele falará. Ele vai falar, vai trazer a palavra. É um profeta semelhante a tu, ou semelhante a ti. E ele falará a palavra que eu ordenar. Louvado seja Deus. Portanto, meus queridos irmãos, é uma bênção aprender. O nosso Deus não mudou e o nosso Deus não surpreende. A rejeição a Jesus Cristo aconteceu porque tinha que acontecer. Jesus Cristo foi rejeitado porque os gentios tinham que receber a inclusão, tinham que ser incluídos na presença de Deus no plano redentor. Neste texto tão pequeno, nós temos uma mensagem tão profunda. O Messias anunciado na lei, Jesus Cristo, nasceu, cumpriu a sua missão e oferece salvação. É o único que pode salvar. Eu poderia ser religioso místico, existem os religiosos de todo jeito, alguns ficam lá de frente para a cruz, até ficar lesado, tem alguns que ficam diante dos ídolos, até esquecer do mundo, tem alguns que ficam na contemplação, até ficar dormente, ou nem sente, não sabe nem quanto tempo passou naquela posiçãozinha. Nós somos livres, podemos praticar a religião que quiser, agora a salvação só em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer ser religioso pode se satisfazer em qualquer religião, de qualquer forma, oferecendo animais, bebendo sangue, fazendo o que quiser, mas a salvação só em Jesus. E não é sábio nem prudente ser religioso e perecer eternamente. É melhor ter a comunhão com o Filho de Deus. Que Deus abençoe e guarde os nossos amados irmãos e que nós possamos pregar a palavra santa. O Messias foi anunciado desde o princípio, anunciado na lei. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela lei,
pela palavra, pelos profetas, pelos salmos, pelas escrituras. Nós te louvamos pela santa revelação de Jesus Cristo. Nós te louvamos pela história, Senhor, do cumprimento, da fidelidade, da tua palavra, Senhor, se cumprindo fielmente em Jesus. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, pelos nossos ajudadores. Recompensa a cada um, Senhor, com a bênção dos céus. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã e logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 102,9, que também está em mudança, o prefixo para 98.3. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.